Olá, hoje eu quero tratar com vocês sobre um assunto muito importante. Durante muito tempo, e até hoje, a Igreja Católica, a Santa Madre Igreja, diz ser o único caminho ligado a Deus. Portanto, a pessoa precisa pertencer à Igreja Católica se ela realmente deseja ser salva. Durante a história, outros grupos surgiram, e esse lugar que anteriormente era ocupado pela Igreja Católica, ele passa também a ser reivindicado por outros grupos. Um desses grupos que surge reivindicando tal espaço é a Organização das Testemunhas de Jeová, que se coloca como único canal de comunicação de Deus. Veja o que as Testemunhas de Jeová dizem acerca do exame que a Igreja Católica deve sofrer. A minha pergunta é: se a Igreja Católica deve ser vista diante de tal exame por afirmar ser a organização de Deus, deveriam também as Testemunhas de Jeová serem analisadas da mesma forma? Será que a Bíblia nos dá autoridade para examinarmos tanto uma quanto a outra com o mesmo peso e com a mesma medida? Vejam comigo o que diz a Organização das Testemunhas de Jeová sobre a Igreja Católica. E isto eu gostaria que você, se for uma pessoa consciente, se for uma pessoa imparcial, também aplicará às Testemunhas de Jeová a partir de aqui. Vamos dar uma viajada, vamos verificar algumas publicações e eu tenho certeza que o senso crítico, juntamente com a imparcialidade, o ajudará a prosseguir nesta investigação. Eu sou Edson Reis, o ancião, e a partir de agora, com vocês, será que as Testemunhas de Jeová realmente devem ter seus ensinos analisados à luz da Bíblia? E se sim, como encaram eles as pessoas que os analisam? A partir de agora, você vem comigo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo agora o que nos diz a revista Despertai, 22 de dezembro de 1984, aqui no quadro de nossos leitores. Perceba como a Organização das Testemunhas de Jeová trata a questão da viagem do Papa nessa ocasião, menciona sobre as cruzadas, e ela nos diz assim algo muito interessante se nós devemos realmente avaliar uma organização como sendo ou não a organização de Deus. Está escrito aqui: certamente não estamos tentando fazer críticas baixas ao Papa ou à Igreja Católica, nem estamos criticando os católicos. A Igreja Católica ocupa posição muitíssimo significativa no mundo e afirma ser o caminho da salvação para centenas de milhares de pessoas. Qualquer organização que assuma tal posição está disposta a ser esmiuçada e criticada. Todos que criticam têm a obrigação de ser verdadeiros na apresentação dos fatos e justos e objetivos na avaliação dos mesmos. Em ambos os sentidos, estamos tentando viver de acordo com tal obrigação. Se uma organização diz que nós devemos ter a obrigação de esmiuçar qualquer organização que tem posição significativa no mundo e diz que ela deve realmente ser analisada à luz da Bíblia, percebemos então que as Testemunhas de Jeová não podem ficar atrás deste análise. Muitos que tentam analisar os seus ensinos são tidos como apóstatas e muitas vezes pessoas que simplesmente tentam fazer exatamente a mesma coisa que a organização faz para com a Igreja Católica ou quaisquer igrejas ou seitas ou religiões, como você queira chamar, que não fazem parte do seu grupo. O livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová, publicado pela Sociedade Torre de Vigia, nos traz aqui um comentário muito importante acerca da sua posição no mundo. Vejamos. Aqui na página 62 desse mesmo livro, nós encontramos uma declaração importante
acerca da própria organização das Testemunhas de Jeová. Note, parágrafo 24. Mas, por que se trazem todos esses fatos da história à nossa atenção? É para mostrar o cumprimento da profecia. Jeová Deus achou e comissionou seu Ezequiel odierno. Trata-se de um Ezequiel composto. Compõe-se dos proclamadores dedicados e batizados do reino de Deus, que foram ungidos pelo seu Espírito Santo para fazerem a sua obra. E é evidente que no ano de 1919, a organização celestial invisível de Jeová, igual ao carro celeste visto na visão de Ezequiel, chegou e parou, não diante dos da cristandade que defendiam a Liga das Nações, mas perante os proclamadores ungidos do reino celestial de Deus, nas mãos de Jesus Cristo. Jeová, de cima desta organização celestial, semelhante a um carro, comissionou os desta classe dedicada e batizada e ungida de servos para falarem a todas as nações em seu nome. Assim, iguais a Ezequiel, tornaram-se testemunhas de Jeová. Era bem apropriado que depois de 12 anos de atividade mundial, tal como esta, adotassem o nome distintivo de Testemunhas de Jeová em meados de 1931. E isto relacionado com a publicação do livro Vindicação. Quem comissionou o Ezequiel moderno? Perceba que a organização, ela se autoproclama um profeta da parte de Jeová. Ela diz que Jeová a comissionou. O carro celestial de Jeová chegou em 1919, olhou as igrejas da cristandade, não achou aprovação e comissionou, então, a organização das Testemunhas de Jeová como o profeta. Se ela, então, se diz ser profeta, claro, precisa agir de acordo com tal título. Precisa viver de acordo com esta presunção que ela mesma lhe atribui. Vejamos então os fatos acerca deste assunto. Será que realmente a organização das Testemunhas de Jeová tem vivido de acordo com o título que ela própria lhe atribui? Na página 63 do mesmo livro, note só que interessante a própria presunção da organização ao dizer que ela sim é o profeta de Deus e a representação do Ezequiel. Lá no ano 613, antes da Era Comum, Jeová passou por cima do sumo sacerdote Seraías e do segundo sacerdote Sofonias no templo em Jerusalém, e designou Ezequiel, filho de Buzi, um subsacerdote, para ser seu profeta na terra de Babilônia, a fim de falar em seu nome e para dar testemunho dele. Jeová disse a Ezequiel de cima do seu carro celeste: Filho do homem, envio-te aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. O mesmo se deu com as testemunhas ungidas e dedicadas de Jeová. Lá no ano de 1919, Era Comum, os fatos, desde então, provam que receberam sua ordenação, designação e comissão para o seu trabalho. Neste tempo do fim, o próprio Jeová, mediante sua organização celestial, semelhante a um carro, por isso tem tomado muito a sério a sua comissão divina, como sendo a verdadeira coisa bíblica, e tem procurado cumpri-la fielmente, apesar das críticas e das objeções dos clérigos da cristandade. Perceba que interessante. Aqui, a organização novamente afirma que foi designada como porta-voz de Deus e como profeta, assim como Ezequiel. Agora, a pergunta que surge aqui é a seguinte: talvez você que está assistindo está familiarizado com o livro Poderá Viver para Sempre? Talvez você diga: olha, eu conheci esse livro. Um livro que não conseguiu se sustentar por 15 anos. Um livro que teve várias mudanças. Diante da profecia de Ezequiel, que com 2.500 anos nunca sofreu sequer uma alteração, poderíamos de verdade considerar a organização como sendo o Ezequiel moderno? Essa é uma pergunta que podemos considerá-la. Talvez até aqui você diga: olha, ancião, mas tudo isso que você está dizendo são suposições.
eu não vi nenhum tipo de afirmação que indique que a organização realmente se autoproclama como profeta de Jeová, e tampouco ela se compara a Ezequiel. Então vejamos o que diz o mesmo livro na página 66, aqui no parágrafo 33. Note: do mesmo modo, a moderna classe de Ezequiel foi enviada numa missão provadora às pessoas religiosas do mesmo tipo como os dos dias de Ezequiel. Mas não importa como a cristandade considera ou encara este grupo de testemunhas ungidas de Jeová. Terá de vir o tempo, e isto em breve, quando os que compõem a cristandade saberão que houve realmente um profeta de Jeová entre eles. Portanto, aqui está a afirmação clara de que as testemunhas de Jeová, o corpo governante, se autoproclama um profeta, e diz que as pessoas terão de reconhecer que houve, de fato, um profeta. Mas o que se dá se o profeta falar em nome de Jeová e a profecia não se cumprir? Eu gostaria de considerar com você agora o que a Bíblia nos diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Vamos dar uma olhadinha? Quando o profeta falar em nome de Jeová, e o que ele disser não acontecer nem se cumprir, então Jeová não falou aquela palavra. O profeta a falou presunçosamente. Você não deve ficar com medo dele. Perceba, o que é que vale realmente esta declaração explícita do próprio Jeová ao julgar qualquer um que se arvore a falar em seu nome, que se arvore a ser canal de comunicação de Deus e que se arvore a ser seu profeta? O que é que vale? Esta palavra ou as declarações da própria organização, seja ela a Igreja Católica ou a Organização das Testemunhas de Jeová? O convite para você, de fato, não é que nós estejamos aqui o convidando para a crítica. Estamos convidando você a analisar, usar o seu senso crítico. Por quê? Conforme a própria organização diz, a sua salvação está envolvida. Talvez, depois de tanto batalhar, depois de tanto procurar, você descubra que este profeta, conforme se autodeclara, nunca falou em nome de Jeová. O convite está feito e o apóstolo Paulo nos diz no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Persisti em examinar se estáis na fé. O que é que significa isso? Significa você examinar minuciosamente aquilo que lhe está sendo ensinado, conforme a própria organização lhe incentiva. Conforme acabamos de destacar no livro de Deuteronômio, se o profeta falar em nome de Jeová e a profecia não se cumprir, com soberba falou tal profeta. Não tenham medo deles. O que é que vale para nós? A palavra de Deus ou as afirmações de uma organização humana? Note que a própria organização nos diz na revista Despertar, de 22 de dezembro de 84. A Igreja Católica ocupa posição muitíssimo significativa no mundo e afirma ser o caminho de salvação para centenas de milhões de pessoas. Qualquer organização que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Todos que criticam têm a obrigação de ser verdadeiros na apresentação dos fatos e justos e objetivos na avaliação dos mesmos. Portanto, o que o nosso canal ele faz é apresentar os fatos de modos justos e objetivos. A organização diz que todos os que criticam têm essa obrigação. E com essa responsabilidade, o canal JWR, o nosso canal, tem apresentado, de fato, esmiuçado detalhes importantíssimos acerca da Organização das Testemunhas de Jeová. Ou seja, da mesma maneira que a Organização das Testemunhas de Jeová diz ter o direito de fazer uma avaliação acerca da Igreja Católica, qualquer pessoa pode e deve e tem o direito de fazer uma avaliação acerca das doutrinas das Testemunhas de Jeová. Afinal de contas, esta posição é muitíssimo importante, conforme ela própria afirma. A sua salvação ela pode estar em jogo. Portanto, é necessário que você deixe de pensar um pouquinho
apenas da maneira como lhe foi ensinado e passe a avaliar a Bíblia. Nosso canal JWR tem para você o melhor, sem críticas, sem mágoa, mas o melhor na apresentação dos fatos. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo com os fatos verdadeiros, como eles realmente são na organização das Testemunhas de Jeová. Deus abençoe vocês.